Chegamos na entrada, 16:01, na rodovia, quilometragem do carro marcando 12.242 quilômetros. Vamos entrar agora na estrada de terra. Dia 29, né? 30 já? 30 de agosto de 2007. Aproximadamente 500 metros. Andamos. Continua reto. Chegamos numa cerca aqui, ó, dividido por uma cerca. Verdade. Estamos margeando uma cerca. Já dá pra ver à direita a casa. É um sobradinho, parece? É, sobradinho. Chegamos uma placa aqui indicando ranchos e a casa. Dá pra ver a casa agora. Essa é a casa, né? Terminamos, ó. Agora são 17 horas e 20 minutos. Estamos saindo da fazenda. Meu nome é Cleiton de Oliveira de Souza. Eu nasci em Morro Agudo há mais ou menos 25 anos atrás. De lá até hoje, vivo em Morro Agudo ainda. Sou formado em História. Cleiton é um aluno meu do curso lá de História, né? Ele morador de Morro Agudo, aliás. Bem lutador mesmo, porque ele, para fazer curso de História, muita dificuldade. Tanto que ali ele trabalhou uma época na vida dele ali como apanhador de cana, né? Passava recolhendo o resto da cana. Em fevereiro eu já tinha sido chamado para o programa da Escola Família, perdendo a bolsa depois no primeiro ano. Aquele desespero que bate, você não tem nada como manter isso. Meu pai falou assim, ó, você vai ter que registrar, senão você paga essa faculdade. E mandei currículo para um monte de lugar. Até então, o único que me chamou, foi nem currículo que mandei, foi a Bela Vista, quando eu entrei em 2007. Foi quando eu achei o documento também. Um grupo de estudantes descobriu um sítio, uma fazenda, alguma coisa assim, documentos da repressão, né? Eu falei, e aí? Eu falei, eles tiraram de lá e agora não sabem o que fazer. Como é que segue com isso? Aí eu entrei em contato com o Ministério Público Federal, a procuradora Eugênia Gonzaga. Falei, olha, Eugênia, aconteceu isso, a gente tem que legalizar, porque é uma propriedade particular, tem que oficializar o achado, né? Ela falou, não, você tem razão e tal. Falou com um procurador federal da região e ele entrou em contato com o professor que estava coordenando esse achado que tinha levado para a faculdade e tal. E aí foi feita a oficialização desse documento. E a gente recebeu um comunicado, né, da Procuradoria informando que teríamos que buscar essa documentação, explicando que essa documentação estava lá. Então, consta que um estudante de História, né, eu acho fantástico essa história, porque é muito interessante, ele trabalhando como recolhedor de cana, né, acabou entrando numa casa abandonada. Estava trabalhando aqui embaixo, acabou o serviço, nós viemos para cá, para a questão da sombra, essas coisas. Todo mundo começou a almoçar, e até então rolou essa história de casa assombrada e tal.
E até então, depois de uma história dessa, aumentou a curiosidade. E a casa lá no fundo, tava lá. Eu vou lá na casa velha, vamos lá na casa velha. Nós chegamos na casa velha, lá tudo mexe pra lá, mexe pra cá, vai pra lá, vai pra cá, e o mundo. Sabe que os povos curiosos, né? Inclusive o Bradesco caçou esse livrinho, tudo sujo, rapaz, no meio de um monte de coisa errada. E demos pro Cleiton, o Cleiton estuda história, isso que vai ajudar ele mesmo, cara. Dá lá, ele. Ô Cleiton, vem cá. Rapaz, você não tá estudando? Eu tô, isso aqui serve pra você, ó. Brincando assim, né? Nisso eu cheguei, olhei, bati o olho, o pouco conhecimento que eu tinha, eu peguei aquilo lá, joguei, procurei o que te dava para ver direito, peguei, joguei na bolsa o que cabia e levei para a faculdade chegando lá. Joguei na mesa do professor, todo mundo me olhando com aquela cara, aquela terra saindo, o que é aquilo? Eu joguei na mesa do professor. Se eu não me engano, no dia 27 a 28 de agosto de 2007, chegando para dar aula normalmente, ao entrar na sala de aula eu deparo com os alunos com uma porção de documentos espalhados assim nas carteiras, né? O que me chamou a atenção, claro, estava um burburinho, estava fervendo a sala, né? Todo mundo conversando o que era aquilo, tanto que a gente nem teve aula, acho que tinha seminário naquele dia. Quando eu fui ver os documentos, alguns documentos eu identifiquei como fichas do DOPS, até então eu não tinha visto essas fichas da Delegacia de Ordem Política do DOPS, mas não era só isso, né? Eram outros documentos. No dia seguinte, dia 30, com o Cleiton, 30 de agosto, de dar uma visitada novamente a essa fazenda abandonada para ver se tinha mais documentação lá. Chegando, a gente viu de longe essa fazenda, ela era realmente tenebrosa, é um termo que pode usar, tenebrosa, é um lugar que assustava de longe. Né? Uma arquitetura atípica, diferente, né? Umas janelinhas pequenas, se olhando de fora, um varandão, aquele monte de madeira na entrada, no meio de um canavial essa casa. Tinha um quarto à esquerda, um corredor à direita que levava a 2 quartos, e um quarto no fundo, entrando de frente à esquerda, em que de fato era impressionante a cena, né? Era um monte de papel jogado no chão, jogado mesmo, literalmente. Não tinha como você não pisar para entrar nessa sala. E aquilo amontoado, com umidade, sujeira, enfim, estava destroçada boa parte daquela documentação. A gente pegou aquilo, que a gente conseguiu fazer uma triagem mínima e jogou no porta-mala do carro. Não tinha nem... Foi com terra, foi com areia. A preocupação nossa era recolher a maior parte da documentação possível, né, tendo em vista que aquilo poderia desaparecer a qualquer momento, né? Os documentos, eles são bem da época de 69, 68, 70, assim. A maioria é desse período. Tem coisas de 77, tem coisas anteriores, mas a maioria é nesse recorte. Tinha um envelope, não tinha nada escrito atrás, mas era da Embaixada dos Estados Unidos, por exemplo. Tinha envelope da reitoria da USP, da reitoria da PUC, né, do Mobral, do Ministério das Comunicações, tinham muitos, Ministério da Educação. Algo que chamou muita atenção também foi esse manual. Era um manual da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que chama Manual sobre a Subversão e Contra-Subversão, né, e orientando os órgãos repressores, né, dando indícios de como identificar, enfim, o que fazer, como se precaver contra os subversivos comunistas, né? Reservado, Secretaria da Segurança Pública. Coronel do Exército Danilo Darcy de Sá da Cunha e Melo. A subversão e a contra-subversão. São Paulo, Serviço Gráfico da Secretaria da Segurança Pública, 1970. O comunismo procura de todas as formas quebrar as resistências encontradas
não se importando com os meios utilizados, na maioria torpes e imorais, contanto que alcancem seus objetivos. Por outro lado, tem muita documentação relativa à universidade, né? A USP tem bastante coisa de estudante, tem panfletinho de manifestação, de chapa, né, que eles recolhiam. E a maioria das fichas, elas tratam de estudantes mesmo. Nesse grupo de documentos que veio de Abrandi, tinha 86 fichas, né, de ordem política. Boa parte dessas fichas diziam respeito a um inquérito específico, que é o inquérito IPM 114/69, né? Era só essa referência que tinha da Delegacia Seccional de Ribeirão Preto. A gente não sabia do que se tratava e o que era. E mais de 50 fichas eram do CRUSP, um inquérito policial, IPM do CRUSP, né? Da invasão do CRUSP nos anos 60 também. Descobrimos então que esse inquérito 114/69 diz respeito à FAUNE, né, as Forças Armadas de Libertação Nacional, que era um agrupamento que existiu com sede em Ribeirão Preto, mas com ramificações em várias cidades da região. Então isso aumentou o interesse nosso. Então a gente... Em 1964, já existia aquela equipe de jovens, que por sinal eu os conheço, que formou aquele grupo que tinha um jornalzinho que se chamava O Berro. Foi lá na faculdade de Direito que eu, junto com um grupo de amigos da faculdade, criamos o jornal O Berro, que na verdade foi a linha de frente da nossa organização. O jornal trazia matérias sobre a resistência, né, a ditadura, denúncias, né, coisas desse tipo assim. Professores universitários, né, profissionais, médicos, advogados, tudo assim que dava. Cada um ia passando os contatos, as coisas, e um já trazia outros. Assim nós fizemos a região inteirinha e ia trazendo as pessoas, né, para a luta. O Berro, ele tinha essa função. A função dele era aquela formação imediata. Por exemplo, na morte do Edson Luiz, esse jornal foi um momento que mais vendeu e circulou. E a cabeça do menino foi exposta no balcão. Morto, talvez, para que um dia alguém possa dizer não. Subi na cadeira, falei, olha, a fórmula é muito importante, mas o Brasil está sendo sufocado. O movimento estudantil acabaram de matar um companheiro nosso no Rio de Janeiro. E agora vamos tudo para a Assembleia. Numa pátria onde a verdade tem correntes como um cão, quem morre por liberdade quase nunca morre em vão. O que foi o quente mesmo foi em 68, né? Eu nasci em 44, eu tinha quanto? 23, 24 anos. E a gente não sabia bem como, mas a gente queria fazer uma luta, né, maior. A gente achava que o PCB, pelo menos uma avaliação que se fez da época, não é? Que o PCB estava assim um tanto quanto acomodado em todo aquele processo da ditadura, né? E influenciados pela doutrina do Debré, que era o foquismo, a gente achou que o povo estaria já preparado para uma rebelião, né? Uma coisa tanto quanto infantil, né? Então convoquei o pessoal veio para essa reunião. Nós íamos estar lá com uns 50, 60 estudantes.
E a conversa com eles é isso, quer dizer, ou vamos continuar no partido nessa luta pacífica, que não vai levar a nada, ou vamos para a luta armada. A partir dali, nós estávamos com aquele pessoal na mão e sem saber o que fazer. Nós não tínhamos nem nome para a organização. E comecei a ir para o campo. Foi aí que eu fui para Sertãozinho, encontrei o Mário Buliani, que era um líder lá em Sertãozinho. E ele, de pronto, disse que, olha, eu acho que é luta armada mesmo, o partido não está dando resposta para nada. E estou com vocês. E botamos o nome de Frente de Libertação Nacional, que depois passou a chamar Forças Armadas de Libertação Nacional. E a gente não tinha noção do que era aquilo. A gente não tinha noção da nossa capacidade. Eu não tinha. Se alguém sabia disso, né, a proporção que era aquela organização, entende? Era mais um trabalho assim de panfletagem. Eu não fiquei sabendo, depois eu vim saber mais tarde, de alguns atos, né, mais contundentes aqui em Ribeirão Preto, praticados pelo grupo do Vanderlei Caixa, né, como a ação no cinema. Nós comemoramos, entre aspas, 1 ano da morte do Guevara, né, chamando a atenção sobre a luta e tudo, e homenageando o Guevara. Foi em todos os cinemas de Ribeirão e da região. Nós soltamos bomba, que os meninos que faziam, que a hora que ela estourava, jogava os folhetos. Mas a gente colocava longe da população, que não tinha o objetivo de machucar ninguém. Ixi, isso aí deu um rolo, né? Eles procuravam manter a coisa mais ou menos dentro de um sigilo, né? Não sabia. Não sabia, não. Chamaram a gente para um treinamento, você entendeu? Que a gente achou que era um treinamento porque se falava de guerrilheiros em todas as montanhas e cordilheiras do mundo existem guerrilheiros, né? E que a guerrilha é imbatível, que a guerrilha é invencível, você entende? E aí chamaram a gente para um treinamento. Mas era mesmo para organizar a guerrilha, né? Utilizando a própria natureza e como fazer um curativo, como tudo que tinha, que podia precisar. Então a gente ia fazendo para orientar o pessoal na área rural. Quando eu cheguei no CRUSP, certo? Quer dizer, eu fui morar no bloco B, apartamento 203. Aí vim para São Paulo, veio morar no CRUSP, não tinha ninguém, nós éramos os donos de nós mesmos e foi uma experiência inédita. Quando eu entrei na universidade, eu vim aqui para o CRUSP. Meus pais eram muito linha paz e amor, que eles achavam que o povo organizado derrota a ditadura. E aqui no CRUSP eu encontrei muitas ideias diferentes. Bloco B 501, é o único isolado. Depois tinha um saguão, 502, 503, 504, o 5º andar. Por aí a gente podia fazer reuniões, encontros e tal, mais tranquilo lá do que nos outros lugares. É claro que nem todo mundo do CRUSP era militante. Nós também começamos a ter a nossa iniciação política, não é? Vindo do interior e justamente com essa procedência de profissional, de ir através do clero, através do militarismo, eu comecei a ver outras formas de encarar a vida, né? Aqui no CRUSP eu comecei minha militância política no movimento estudantil. Inicialmente eu tinha uma certa tendência para a ação popular, mas acabei me vinculando ao Partido Comunista e à juventude e depois saí na dissidência estudantil e a LN. Foi se criando a organização política
que antes não existia associação de estudantes, e sim eram só uma representação por andar, tinha um representante do primeiro andar, o representante do segundo, do A, do B, e o representante do prédio. E aí a gente criou a entidade. Junto com a criação dessa entidade de representação política, foram se desenvolvendo as atividades culturais. Em 67 já tinha sido eleito presidente da URC, que era a Associação Universitária Rafael Cauã, aqui no CRUSP. Já estava metido até as cabeças na política estudantil, tá certo? O cotidiano aqui do CRUSP era comer uma comida horrível, tá certo? Que deixava todo mundo desnutrido, tá certo? Ter que aguentar uma administração. E aí a revolta foi crescendo, né? Quer dizer, os caras, qualquer coisinha, queriam penalizar, suspender, entendeu? Até que chegou uma hora que a gente tomou a administração, né? É chamado invasão do Bloco G, que no fundo era um movimento que nós entendíamos como legítimo de arrumar uma moradia para quem vinha do interior, que era justamente o objetivo do conjunto residencial. Eu me lembro da primeira passeata que eu fui, falava baixo a ditadura. A gente morria de medo, porque a pressão era muito forte ainda. Quando ouvia o barulho, que a polícia... O que a gente fazia? Acendia os rojões para dar tempo dos presidentes da UNE, UE, desse pessoal fugir antes. E espolcava os rojões na cabeça dos cavalos. Eles empinavam e nós também. Aí vinham com o sabre na mão, zunindo atrás da gente, a gente jogava as bolinhas de gude. Quando ouvia, opa, sou salvo, o cavalo escorregou. A polícia veio na direção oposta e eles tinham o hábito de atirar para cima, sei lá, com angulação nos 45 graus, aquela bala cai, não dúvida, ela não sobe para as nuvens, ela sobe e desce. É um movimento normal de uma balística, né? E eu estava justamente numa dessas posições e uma colega, o vestido dela ficou sujo de sangue, ela reclamou, aí verificamos, ela tinha tido um tiro na perna, né? Então, nós tínhamos uma articulação, já com médicos residentes na Santa Casa, então nós entrávamos pelo fundo, foi combinado, se houver algum ferido, a gente vai ter atendimento sem passar pelo boletim de ocorrência, que seria a morte, né? Porque um ferido de passeata era considerado um crime de lesa pátria e certamente pagaria com castigos severos ali, né? Então a gente tinha as táticas nossas lá de fazer manifestação. Por exemplo, a polícia baixou no local da manifestação. Nós já tínhamos um local pré-combinado para se juntar de novo. Aí parece que todo mundo dispersava. A polícia... Não tinha nada. Daqui a pouco aparecia uma outra manifestação em outro lugar. A minha relação com o tempo de ditadura militar, até então, vem do ensino médio e por causa do curso de História. Até então, quando eu vi os documentos inicialmente, eu sabia que tinha uma importância por causa desse conhecimento que eu tinha, tanto dos meus professores do ensino médio, quanto dos meus professores da faculdade. Pra mim, eu não vi falar mais, não vi falar, dessas coisas eu não, entendeu? Não participo, sei nem como é que é isso aí não... não faz parte do meu jogo não, entendeu? Paz, eu não entendo sobre nada disso aí, cara. Nada. Meu conhecimento digamos, não é muito aprofundado, mas é o básico que eu tinha. Foi aprofundando por questão também do envolvimento com o tema depois do achado, né? Eu sabia que era um período vigoroso para o Brasil, era uma coisa que o Brasil queria esquecer, entendeu? Era uma coisa que o brasileiro não se orgulhava de ter na sua história. Era isso que eu pensava, entendeu? Apesar que eu não tinha muito conhecimento, mas o pouco que eu lia me dava até vontade de pegar o sujeito e esganá-los.
Certo dia, eu voltando do meu trabalho, a Áurea Moretti, que era vizinha do lado de lá, me viu e disse assim: "Ô, dona Raquel, que bom que eu vi a senhora, porque o seu Mauro, que era o nome do meu marido, não pagou a mensalidade esse mês. A senhora poderia pagar?" E paguei. Conclusão. Eu fiquei com o berro. E ela ficou com a minha assinatura num caderno, que era um documento de todos os simpatizantes ou filiantes do partido. No dia 18 de outubro de 1969, em que o pessoal estava preparando o sequestro do usineiro, então, de divulgar em todas as rádios, em todos os jornais a nossa luta, as propostas, tá? O apoio aos outros grupos que estavam também fazendo, e principalmente a ideologia. Desce os dois de São Joaquim da Barra, Djalma e o Marcelino, e o Mário Burene. Foi para Sertãozinho, né? Os meninos foram vestidos de militar, porque alguns faziam tiro de guerra, então já roubava farda, alguma arma. E ficaram lá esperando alguém que não veio. Você imagina a gente parado no meio da estrada para tentar pegar um carro em movimento, né? Olha que loucura, né? 3 meninos que não tinham absolutamente experiência nenhuma, um senhor de idade que também não tinha experiência nenhuma disso, né? E aí fomos dormir lá no meio do mato, né? Porque um vigia lá achou estranho o cara fardado com arma dormindo ali no chão e tal. Falta de segurança do pessoal. Eu sei que aí prenderam os meninos. Um deles, o Djalma, ele tinha um diário. E ele escrevia no diário: "Hoje vou encontrar com a companheira Áurea, às vezes falava Maria. Hoje estive com o VC, depois o Vanderlei." Enfim, quando ele caiu com esse diário, praticamente na noite eles já foram na minha casa, eu estava em casa, e pum, me prenderam lá com 15 soldados. Foram prender a Áurea também. Eu entrei na minha casa, eles cercaram o quarteirão, invadiram a casa mesmo, né? E já começaram a me bater na frente da família, destruíram tudo para procurar arma, tudo, e eu não tinha arma. Caiu uma lista dos assinantes do jornal. E essa polícia é muito burra. Ela começou a entender que todos eles eram militantes da organização. Caiu muita lista de contribuinte, muita coisa escrita, não só na nossa organização. Você vê, começa pelas cadernetas do Prestes, né? Que foi, naquela época, a queda do partido inteiro. Porque vai fazendo, não pensa. Ainda mais a gente, né? Que era mais novo, não tinha tanta experiência. Veio o papel, timbrado, só assim, horário da entrevista, 4h. Entrei já com um soldado do lado, já era presa. Meu marido ficou lá embaixo, não pôde subir. Eu subi com o soldado, abrimos uma bruta porta, abrimos não, ele abriu. E eu vi aquele salão muito grande, muito cheio de gente. Nós tivemos contato à tarde, eu digo tivemos nós que estávamos na administração do CRUSP, de que haveria uma invasão naquela madrugada. E foi uma decisão meio que de poucas pessoas, se iríamos ou não avisar a todos, né? E a gente optou por não avisar ninguém, porque a invasão, ela haveria mesmo, mais cedo ou mais tarde, a ideia era acabar com o CRUSP.
Mas se nós tivéssemos aqui as pessoas morando, nós criaríamos um fato político, que era mais importante do que todos fugirmos e deixar aqui vazio. Então a gente organizou o pessoal mais avançado de tocaia em cima de um dos prédios onde dava a entrada com binóculo lá do início da cidade universitária, no Butantã. O pessoal que era organizado e que já tinha problema com a justiça militar. E aí de madrugada eles começaram como se fosse uma guerra mesmo, cercaram a cidade universitária com um tanque de guerra, com tudo que tinha direito, vieram cercando, ninguém saía, né? E até chegar no CRUSP, né? Aí a gente, uma noite, tirando as coisas dos apartamentos, porque tinha muito documento, mas foi um clima de terror mesmo. Fizeram descer todo mundo e aí a gente viu que a coisa era grave mesmo. Faziam corredores poloneses com cães amestrados para amedrontar mesmo, e as pessoas passavam entre esse corredor polonês na boca do prédio. Saindo do prédio havia os cachorros e os policiais armados, alguns até também dando cacetada no pessoal, e o pessoal ia saindo para ir ao pátio, que é onde estavam todos já aguardando. A gente foi para Tiradentes, eles não tinham lugar para colocar todo aquele monte de gente, de mulheres lá. Agora imagina pegar 1.500 pessoas e datilografar naquela lentidão, um por um, né? Então aquilo entrou noite adentro. Deu 6 horas da manhã e ainda havia gente que não havia sido fichada. E aí, quando deu mais ou menos umas 2 da madrugada, chegou um camburão trazendo um sujeito alto, magro, muito sujo, com um shortinho todo sujo, um enlameado, uma mão suja de graxa, babando. Pegaram do manicômio um camarada, para vir servir a sopa para o pessoal. E a sopa era um latão desse de 200 litros, que a gente encontra para coleta de lixo. E certamente esvaziaram o lixo e botaram ali um caldo meio amarelado, com umas baratas, eu não estou inventando, esse eu vi, umas baratas nadando ali, e uns legumes, uns pedacinhos de carne, um negócio horrível, para o pessoal tomar a título da única e primeira alimentação do dia, né? Alguns até pegaram, mas eu não me interessei por aquilo. Respostas às táticas revolucionárias, o contra-terrorismo. Prisão e interrogatório de elementos suspeitos ou atuantes. Recensear e fichar a população. Apreender objetos, papéis, etc., que sirvam de indício. Realizar rápido julgamento para a punição imediata dos implicados em qualquer ato de terrorismo. Em uma tarde de muito medo, inquisição, torturas físicas e morais, nos sombrios porões da repressão. A tortura intensa sempre era nos primeiros dias. Depois ela ficou intermitente. Porque a primeira fase deles é amaciar a carne. Então, já chega um, te dá um soco no estômago, o outro te dá na cabeça, o outro te dá uma rasteira, você cai no chão. Aí é chute, cacetada com esse cacetete de borracha. A tortura, ela teve uma finalidade muito mais da desestruturação psicológica, né? Um oficial encostou o revólver assim no meu ouvido e o outro dizia, acaba logo com ele, acaba logo com ele. E era, companheiro, era a Operação Bandeirantes com o DOPS e o quartel de Pirassununga descendo e instalando a sala de tortura no quartel de Ribeirão Preto. Chegou o delegado e falou assim para mim, serviço. E eu, Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra. Aí eu apanhei que nem um desgraçado, mas o cara tava perguntando meu serviço e eu falava, Prefeitura Municipal de São Joaquim da Barra. Depois é que eu fui saber que quando fala serviço, você tem que dar o serviço para eles e falar o que você sabe. Eu não sabia que serviço era isso, você entendeu? Até que nós fomos dominados e levados para a sala de tortura, né?
que não era uma sala fechada, era uma sala comum com vitrô. Então você gritava, a população inteira ouvia. Não era uma coisa escondida, era oficial mesmo, né? Que era o terrorismo de Estado, é isso. E era assim, eu no pau de arara, meu pai na cadeira do dragão, né? E ao lado de outros acontecimentos, houve um instante terrível em que um dos inquiridores afastou com a mão direita a fumaça grossa de uma enorme cigarrilha e me perguntou, muito irônico, se era possível explicar-lhe onde eu tinha ido buscar aquelas malucas ideias socialistas. A Ponderação Bandeirantes, então, foi dobrada a coisa, né? Porque lá eles têm uma cadeira chamada cadeira do dragão, é toda de metal. Aí eles te prendem os braços, prende aqui uma coleira aqui no pescoço, os pés, tem uma trava que você coloca o pé para dentro da cadeira, tem uma trava aqui. E um negócio na boca para você não engolir a língua. E aí te jogam água e aí descarga elétrica daquilo é fantástica. Quando você termina o choque, você relaxa. Em geral, você se urina todo. Se está com dor, tem algumas fezes no organismo, acaba também. Junto com a cadeira do dragão, tinha o pau de arara. Sabe como que é pau de arara? Eu gostava que vocês soubessem. É assim, ó. A gente fica assim, amarra aqui e passa o cano aqui, nesse intervalo das pernas, e a gente fica pendurado de cabeça para baixo e corta toda a circulação e desce tudo para a cabeça. E aí eles bate e dá choque elétrico e tudo. Nas primeiras 3, 4 horas, eu e meu pai só dizíamos uma frase: não vou falar, vão pra puta que pariu. Eu resolvi enganar os caras para ganhar tempo, abrindo um ponto frio. E aí eu fiquei ali, não no pau de arara, mas levando choque, pontapé e tal. E eles foram para lá, né? Aí quem vai comandando é o delegado Otávio Gonçalves Moreira Júnior, o Otavinho, que depois a esquerda o justiçou lá no Rio de Janeiro. E eu não lamentei, obviamente, pelo que ele fez comigo na tortura. Ele volta, daí uns 50 minutos, sei lá, 1 hora, volta enfurecida. Era mentira, ponto frio, filho da puta, não sei o quê. Que era, eu tinha que avisar o companheiro que estava sendo torturado ali, que por coincidência era meu pai, mas era um companheiro, tinha que avisar que eu não tinha aberto, porque 1 hora dessa é muito importante, um companheiro com outro dá força. E aí eu, quando chega na sala do pau, eu falo pro meu pai, eu vi que estava ali do lado, né? Falo assim, claro que era ponto frio, seus babacas, vocês acham que eu ia entregar um companheiro para vocês matarem na tortura? Vão pra puta que pariu. E aí volta a pancadaria mais violenta. E mexeram muito com a ferida. Enquanto eu não fui para o hospital, devo ter ficado umas 36 horas lá, com a fratura exposta, eles mexiam muito com uma madeira. Isso daí foi o difícil mesmo. E a pior tortura também é você ver o companheiro ser torturado. Isso é pior do que você mesmo ser torturado. O Vanderlei em pé na parede, né, segurando não lembro o quê. E eu pendurada, quase nua, no pau de arara. Essa mesma pessoa que estava me inquirindo falou: a senhora vai ser acariada. Ele levantou, saiu e voltou segurando a águia, que já naquela altura doía o coração, porque ela já estava caída de uma forma física e emocional. E um deles falou assim: eu vou casar com ela é minha noiva. E passando a mão em mim, os outros também, e eles começaram a cantar a marcha nupcial para nós. Lá, 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 lá. E eu passando com meu noivo, torturador. Olha que... Era isso que eles falavam para nós na cadeia.
Como? O que você está fazendo na política? Tinha que estar lavando louça, trepando com o seu marido para dar cria nos filhos e obedecer eles. Eu já nem respondia, né? Ficava quietinha, porque não era nada disso. Aí se o Zé era sentada na cadeira com toda grosseria, eu fiquei quieta, ela ficou quieta, e o rapaz que estava fazendo as perguntas também. E na própria tortura, os pesadão lá, torturador mesmo, falavam que a gente tinha uma resistência maior do que os meninos. Porque o nosso limiar de dor, ele é mais alto. Tem que doer mais para atingir, por causa da anatomia, da gravidez, do parto. A natureza fez isso, tá? É difícil. Tanto que eu tinha uma posição muito dura com relação a quem abria, quem falava, mas eu acho que quem não resistiu não pode ser qualificado simplesmente de traidor, de como a gente achava, né? Porque numa situação dessa não é valentia, com certeza não existe valente nessa hora. Assim, pouco importava, morrer ou ser torturado era a mesma coisa, uma até abreviava, não tinha mais sofrimento. Então a gente não tinha... Tive então uma vontade enorme de chutar o pau da barraca e responder-lhe com a verdade crua da minha maior convicção. Mas eu nasci e me criei no meio delas. Mas com certeza eu teria complicado ainda mais aquela minha situação. E o infeliz alienado jamais conseguiria entender que aquelas raízes de igualdade entre os homens estavam entranhadas em mim desde o berço e tinham crescido comigo ao longo de toda a minha infância. E no final, depois de espancar a gente o dia inteiro e pôr tudo que eles queriam no depoimento, e a gente era obrigado a assinar sem ler, e eu nem teria condição, eu briguei com o Lamano, eu briguei com ele, falei, eu quero ler tudo que você escreveu, porque ele editava o que ele queria. Eles escondiam a gente em delegacias, ninguém sabia onde a gente estava. Aí decretavam a prisão preventiva, eles apareciam com a gente e já enfiavam a gente dentro do presídio. Até nos levarem para São Paulo. E aí fomos para o presídio Tiradentes. Quando eu estava já no presídio Tiradentes, eu pessoalmente fiquei mais tranquilo, né? Porque aí me informaram que já está subjúdices, né? E sob a proteção da justiça, então já fiquei um pouco mais tranquilo, né? Sobre a questão da segurança física. Conhecer pessoas numa roda social é uma coisa, conhecer pessoas dentro da cadeia é outra coisa. Encontrei-me com o Vanderlei e alguns dominicanos que também estavam presos. Fui muito bem acolhido por eles ali, não é? A base maior é a solidariedade, né? Então você tem um comportamento de militante e você tem um comportamento de solidariedade. Estamos numa guerra, mas nós somos humanos, né? Não perder a ternura jamais. Então dentro da prisão você tem concepção. A primeira, são duas, né? A primeira divisão é aqueles que acham que a cadeia é para você sair, cumpre o seu período e sai da cadeia, e os outros que acham, não, nós vamos cumprir uma tarefa revolucionária aqui. Aqui também se faz um enfrentamento. Essa segunda vertente, do qual eu faço parte, faz os documentos. Das denúncias que saíam para o exterior, que a gente fazia. A denúncia colocava num papelzinho de seda, envolvia com esse papel celofane, enfiava na boca. Quando a companheira ia visitar, você dava um beijo nela e passava, que ficava aqui, né? Você passava para a boca dela e aí saiu muita coisa para o Le Monde, pelo Herald Tribune. Muitas denúncias fora saíram assim, dentro das torturas que haviam, as mortes. E aí nós fomos para julgamento. Foi 3 dias.
Fui condenado a 5 anos, fiquei 2 anos e acho que 2 meses, mais ou menos. E depois saí numa quarta-feira, nunca esqueço disso. E no sábado de manhã já estava me organizando novamente. Ou seja, no sábado de manhã já tinha entrado em contato com a minha nova organização, né? E logo que a gente sai, o clima é horrível, né? Então qualquer carro que encostasse a meio fio assim na calçada é um sobressalto, né? Nos 2 primeiros anos, eu tinha oficialmente que cumprir uma liberdade condicional. Eu tinha que me apresentar toda semana na auditoria militar. Uma vez por semana eu tinha que arrumar uma desculpa no emprego, que não sabiam que eu tinha sido preso. Eu tenho que ver não sei o que, sumia. Na época, eles pediam um atestado de antecedentes criminais e políticos. Então, todo lugar que eu ia e pediam isso, claro, já não voltava. Então, sempre vivendo de bicos aqui, bicos ali. Pegava ônibus, ia trabalhar lá na Zona Leste, os caras do lado. Quando eu descia, os caras vinham do lado. Aí, quando eu chegava para ir para o supletivo que eu fazia, os caras vinham do lado. E aquela coisa muito simpática, né? De dar uma corrida para a gente treinar tiro. Entra aqui para a gente passear, mas você não volta. Muita gente também tratava bem, mas mantinha distância. Tinha medo. Com razão, era para ter mesmo. Às vezes, da minha classe, eu falava, gente, não sai comigo na rua. Os caras estão atrás de mim. Se os negros me pegam, eu vou levar tanta porrada, porque primeiro, quer dizer, os caras não vão acreditar que eu fiquei 6 meses de cama. Certo, né? Falei, bom, eu vou sair do país. Mas depois da militância como o LI, porque aí esfacelou, acabou, o canal virou então o MDB, né? A velha tese do partidão via parlamento, você entende? Eu fui militar, se essa palavra pudesse ser aplicada, dar uma aula de história um pouco mais crítica a partir de 80, 81, 82. E quando aí houve a distensão política, a gente poderia falar um pouco mais. Posteriormente, eu soube, através da informação do material do SNI, que eu tinha sido monitorado até 76. Sobreviver a tudo isso é assim, a gente fica meio inconsequente. Eu tinha falado uma certa hora aí, a gente fica meio irresponsável, porque é como se fôssemos sobreviventes. Então, nós somos sobreviventes de uma tragédia e eu não vou ficar criando drama por causa disso. Eu não vou ficar aí falando, buscando compreensão, piedade, autopiedade. Eu não vou ficar fazendo isso, entende? Então, eu descarrego tudo isso aí, ó, todo dia, na militância, na militância. Os torturadores estão soltos, os estupradores estão soltos, escondidos muitas vezes sob leis de anistia que eles mesmos escreveram. Olha, eu encontrei com torturadores, né, nas situações mais inusitadas, né? Um deles, o capitão Amit, né, que era o João José Vettorato, o nome dele, um delegado de polícia, ele me torturou e depois, anos depois, eu estou no metrô em pé, encostado na parede, junto com a menina que eu namorava. Eu estou conversando com ela e olho um cara sentado me olhando muito. E eu fico com aquela dúvida, pô, eu conheço esse cara de algum lugar. E de repente eu olho, né, e reconheço ele. Mais ou menos, acho que na mesma hora que ele me reconhece. E aí ele me olha, querendo me dominar, né, com o olhar, me intimidar. E eu não nego o fogo, olho para ele nos olhos e ele baixa a cabeça. Né? Numa estação de metrô que estava chegando, eu descolo da parede como quem vai falar com ele, quem vai se dirigir a ele. E ele entra em pânico e sai correndo. Já entendi como é que eles são. São muito valentes, em patota, batendo numa pessoa presa, amarrada. Então eles são muito valentes, mas um contra o outro eles têm medo. Né? Torturador não pode ser anistiado. Anistia é para quem foi oprimido pelo Estado, e não para quem
usou o Estado para torturar. O que foi mesmo que a lei da anistia me perdoou? Eu até hoje não entendi. Eles falam, mas perdoou os dois lados? Tanto o subversivo como os torturadores, a lei da anistia, perdoou foi a eles. Por quê? Eu fui preso na minha casa, fui torturado dentro da minha casa, fui levado para a delegacia, fui espancada, passei pau de arara, choque elétrico noites inteiras, tentativa de estupro, peguei 6 anos de cadeia. Enquanto isso, eles subiram na vida, ganharam cargo, ficaram numa boa, não é? A lei de anistia vai sair as pessoas da cadeia e declarar que está encerrado o período de repressão a essas pessoas. Ponto. Agora, tem que ter uma lei dizendo punir os casos de torturas, assassinatos, desaparecimento da época da ditadura. Isso tem que ter mesmo. Mas você vê, a Argentina acabou de condenar presidente ditador, tal, a prisão perpétua, 2, 3 prisões perpétuas. O Uruguai, a lei do ponto final, botaram para baixo para voltar a punir os torturadores. No Chile teve grandes avanços. Nós ainda estamos capengando isso aí. Por que documentos do DOPS, documentos oficiais, estavam abandonados numa casa, numa cidade pequena, que a cidade é pequena ainda hoje, Jaborandi, né? Desde quando isso está lá? São perguntas que nós não temos as respostas ainda. O delegado do DOPS, como em todo lugar do Brasil aconteceu, no Exército, Marinha e Aeronáutica também, sumindo com todas as provas. Ele era delegado do DOPS naquele período, pois está no período pior, no período de maior repressão. Eram documentos que estavam na fazenda, numa propriedade particular dele, né? Então era muita coisa. Então os alunos foram pesquisar quem que era esse Tácito Pinheiro Machado. Agora, como chegou, de onde veio, por que estava ali, entendeu? Eu acho que mais foi mesmo que ele vacilou e esqueceu. Não tem o meu preso, o meu documento. Isso aí é do Estado. O Estado é que fez, não é ele. Ele é um agente do Estado, né? E se é um agente do Estado, tem que responder como agente do Estado, né? E a população deve se conscientizar que o Estado tem que estar aí para servir, não está aí para brutalizar a população. Eu fico pensando que foi o Tácito que recolheu, assim, em alguns casos. A princípio, a gente fica com a impressão de que pode ter sido o que incriminaria, o que ele não queria que fosse visto, o que ele queria perto dele, né? Por exemplo, ele foi relator dos processos e acabou levando embora, sabe? Tem um pouco essa cara, assim. Por outro lado, essas fichas é uma intriga. Por que essas, né? Quem são essas pessoas? O que elas significavam para ele, assim? De que maneira ele estava relacionado com elas? Eu fiquei surpreso, né? Porque a forma como essa documentação foi encontrada, né? Não conhecia a pessoa que era dona da fazenda, nunca tinha ouvido falar em nenhuma referência sobre ele. Fiquei surpreso, assim, como esses documentos foram parar nesse local, não é? Agora, o que é estranho, esse material todo lá, né? E você vê a ligação disso com o delegado, né? Também. Quer dizer, acho que é uma coisa que tem que aprofundar. Essa é a verdade desse país, tá? Qualquer delegadozinho era dono do mundo. Era o dono do mundo, bem. Quem que ia questionar ele? Nunca. Tá? Podia bater à vontade, podia matar, podia sumir. Eu me congratulo com esses cortadores de cana que tiveram o discernimento de pegar esse documento e levar para alguém que pudesse analisar. Mostra mais uma vez a face sombria da ditadura. Esconder tudo que pode. Esse acervo que foi localizado aí nessa fazenda de um delegado, isso é uma prova cabal de que havia isso tudo.
e a gente ligado ao poder econômico. Quer dizer, a gente vê claramente que o delegado era de família de usineiros, família de gente que na época tinha o poder econômico. Então tudo não se passou de uma defesa de interesses espúrios. Você acha que os caras vão abrir arquivo? Quem é que vai mandar o exército abrir os arquivos dele? Quem é que vai lá abrir? Se tiver algum arquivo, você entendeu? Se tiver algum arquivo, os caras vão dar fim. Essas panfletos, essas fichinhas aí que vocês acharam aí, quem achou não sei onde, isso aí não é nada, você entende? Isso aí não é nada, isso aí é uns cartãozinhos ali que nem fotografia da gente tem. É super importante no sentido de mostrar, teve pessoas que tiraram documentos, tem documentos que não estão no arquivo e tinham que estar, e que não estão sendo acessados. Acho que esse é o grande marco desse fato. Eu não tinha conhecimento nenhum da importância. Hoje eu sei que tem uma importância, porque pode ajudar pessoas, aqui até alguns estão desaparecidos, a pelo menos encontrar alguma referência do que aconteceu com a pessoa. Vendo as fotografias de como que a documentação estava, dá a impressão de que muita coisa pode ter se perdido ali, né? Estava meio pisoteado, alguns cantos estavam mais úmidos, muita coisa rasgada. Vieram algumas fichas que também estão bem prejudicadas, né? Tanto que estão separadas em outro grupo, não estão junto com essas. Estavam bem mais prejudicadas. Me dá a impressão que é um tipo de fichário, né? E eu não sei se ele pincelou, mas assim, a impressão é que tinha alguma sequência. Se a gente tiver informações oficiais ou conseguir com algum contato com familiares para tentar entender o porquê isso estava lá e de repente alguém que participou da levada desses documentos para lá, o que é possível, eu acho, assim, do ponto de vista da existência física, não das pessoas quererem falar, né? Creio que ele selecionou, não sei qual foi a escolha, mas creio que também teve perda nesse processo de tempo de ter ficado a documentação lá na casa. E também não sei se ele só guardou lá, se não levou para outros lugares. A história não trabalha com respostas, né? Ela trabalha com as perguntas, né? Quais são as perguntas? Quando você vai fazer uma pesquisa em história, você não começa pela resposta. Qual é a sua pergunta? Qual a sua grande dúvida? E eu percebi o seguinte, que eu me libertei dos traumas que eu poderia vir a ter, que não cheguei a ter, porque eu estava sempre no enfrentamento, falando nisso, né? E percebo hoje que os companheiros que não falaram, não elaboraram, não exorcizaram isso de uma forma consciente, sofrem muito. É uma pessoa que não se sente à vontade até hoje para conversar publicamente sobre o assunto, de dar a cara ali na tela e falar, olha, eu fui disso. E quer tocar a vida como se isso não tivesse acontecido, mas evitar ao máximo que isso retorne, né? É uma pena, eu acho, né? Mas cada um encara, lida com a situação de uma forma, né? Até hoje tem gente fazendo análise do mesmo jeito que se fazia há 40 anos. Então, é mais ou menos assim, a LN caiu porque o fulano não estava preparado para participar da LN. O Vale do Ribeira caiu porque o fulano abriu o Vale do Ribeira. A FAO caiu porque o Djalma tinha um diário, você entende? Então eu fico pensando assim, e se não tivesse caído, teríamos tomado poder? Todo mundo que participa, mesmo que seja por um pouco tempo, de um movimento que acabou ditando as regras do processo político e social do Brasil dos anos 60, ele se sente meio importante, né? Um pouco massageia o nosso ego. A gente esteve lá, a gente botou Costa e Silva fora, nós éramos uns gatos pingados, não tínhamos... Nosso armamento era uma porcaria, mas a gente conseguiu amedrontar os caras. Eu não vejo a minha atuação nada assim de extraordinário. Eu era um jovem que acreditava na possibilidade de viver num país melhor. Essa participação foi um tanto quanto ingênua, né? Também, mas foi sonhada. Foi ingênua, mas foi sonhada, com seus acertos e erros.
Isso de estar contra a ditadura unia toda a esquerda, mesmo que elas tivessem divergências quanto a métodos. Era o que podia enxergar naquela época. Quer dizer, hoje eu enxergaria a coisa de uma outra maneira. É evidente que é muito difícil falar não à luta armada naquele momento, ou aceitar passivamente aquela repressão toda, as cassações e tal. Talvez a gente fizesse diferente, sabe? Mas não deixaria a questão da luta armada. E uma grande parte era mesmo a molecada. Molecada, tanto que ele escrevia as coisas e tudo, né? E do outro lado, eu vejo assim que era de tanta crença, de tanta ideologia, que a gente era tudo adulto. Inclusive, na frase de um parente, ele falou assim: "Ô Walter, pena que tudo que vocês queriam fazer não deu certo." Acho que isso resume bem, entendeu? A gente tinha, na época, eu diria assim, um excesso de idealismo, né, tá certo? E a gente brigou por isso, né? Se pergunta assim, você fazia tudo de novo? Fazia e fazia melhor, tá? De pé meu grito e meu minguado corpo, par a par, ferro a ferro, ventre a ventre, nas veredas dos conflitos, das quebranças, até que chegue a beleza do instante. Muitas vezes a história serve para isso, para você lembrar das coisas que, na verdade, não deve ser esquecida, né? Quem sabe em um determinado momento a gente descubra de fato, não só o porquê desses documentos estarem lá, mas talvez a gente descubra outros documentos, né, que as pessoas estimulem as pessoas a falarem, a denunciarem. Eu fiquei lembrando uma frase que é assim, que a gente só não esquece o que dói. Então é a ideia da gente tá se protegendo mesmo, tá dizendo, ó, isso foi ruim, a gente sabe o que aconteceu e a gente não quer mais, né? Então resgatar a memória é isso. A ditadura do Estado Novo não teve como consequência posterior as pessoas acusarem quem era torturador, quem morreu, quem foi torturado, porque você tem o fim da ditadura do Estado Novo em 45, 46, e você vai ter uma nova ditadura em 64. Esse período mínimo de democracia tem um cara que era torturador. Durante a ditadura do Estado Novo, como os irmãos Charles e Cecil Borel, eles lá atrás foram torturadores durante a ditadura do Vargas, continuaram torturadores durante o período de democracia e foram torturadores na ditadura militar. Então você vê, por não ter havido cobrança, a tortura é uma coisa com a qual se convive, né? A tortura está acontecendo até hoje. Nas delegacias tem tortura, a gente sabe que tem tortura, tem muita denúncia de tortura. Então falar de tortura na ditadura é falar de tortura hoje, sabe? É uma continuação, é uma lógica que está presente. Ainda há os protagonistas da época vivos. Há muitos generais que ainda estão por aí, na reserva ou fora dela, e que foram os autores, né, dessas selvagerias todas. Eu não digo nem que vá prender, mas é importante que a família, os netos, os bisnetos, o vovô foi torturador, né? É importante que a população tenha essa visão. Como eu já te falei, a maioria deles já foi arder no garfo do capeta, lá nos quintos dos infernos. Mas tem que registrar na história do país, ou não. Ou não. E aí, como que fica a tua situação 20, 40 anos depois, sem saber do teu irmão? Não é? Pessoas me perguntam, mas como é que vocês entram aqui com essa naturalidade, né? Um dia me bateu na cabeça uma explicação bem óbvia, né? A gente está aqui como aquele soldado que invade o território inimigo e finca a bandeira. Isso aqui é nosso, isso não é deles, isso aqui é da cidadania. Após havermos replantado tudo, nos serões, nas cirandas, nos coretos, ao relembrarem dessas horas mortas como neblina ou vagas submersas, escutarei com meus ouvidos novos
com olhos brancos de vidrado espanto, as lendas e os assombros de outro tempo. Isso não fica esquecido, entendeu? É uma coisa que eu não quero que fique esquecido, entendeu? Eu quero que isso seja divulgado, que seja, entendeu? Que as pessoas tenham acesso. Para mim, fico muito feliz por ter contribuído nessa questão, nessa parte, entendeu? Eu te falei, é um período que não deve ser esquecido. Machucado, segue machucado.